Agora sim, torcedor. Agora eu posso falar com vocês. É contagem regressiva. Contagem regressiva para a estreia no Campeonato Brasileiro, que será no próximo sábado contra o Atlético Mineiro, lá no Mineirão às 9 horas. Mas contagem regressiva também para o dia 20, pois o Vasco tem até o dia 20 de abril, exatamente 10 dias, para reforçar o seu elenco visando o restante da temporada. E a gente não pode sair desse Acorda Vascão sem falar sobre reforços, porque nomes giram aí em torno do CT Moacir Barbosa, se é que você me entende. Vamos falar aqui sobre Matheus Gonçalves, vamos falar aqui sobre Hércules, vamos falar aqui também sobre alguns outros nomes que, estão na mesa do Paulo Brax. Além dessas muitas outras informações, até crítica do Alexandre Campelo, ex-presidente do Vasco, à gestão Jorge Salgado. Não tá entendendo? Fica tranquilo que a gente vai trazer tudo o que aconteceu aqui nesse Acorda. Caraca, bateu um cheiro ruim aqui, mané. Nesse Acorda Vascão. É claro, deixa aí nos comentários. Aqui embaixo, vamos deixar o seu kkkk pro nosso maior rival. 5 finais e 5 vices, hein? Recorde histórico. Eu fico imaginando se fosse o Vasco, quantas capas de jornais, quantas publicações estariam acontecendo, porque naquela época que o Vasco foi vice durante um tempinho, né? Até hoje a gente leva esse nome, infelizmente. A mídia realmente é muito suja, mas eu faço questão de contar com você. Deixa aqui o seu nariz, deixa aqui o seu cheirinho, deixa aqui o seu kkkk, a sua risada, porque eles merecem e merecem muito. Perderam e perderam de uma forma humilhante, assim como aconteceu lá nos anos de 2000, quando é Páscoa, o Flamengo gosta de receber chocolate. Mas enfim, rapaziada, antes de começar esse vídeo aqui, como eu sempre faço no canal do Gigante Vasco, faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês, torcedores vascaínos que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse daqui é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. A gente está aqui todos os dias, às 7 horas da manhã, às 2 horas da tarde e às 8 horas da noite, deixando vocês, torcedores vascaínos, super bem informados de tudo que acontece no nosso Clube Maltino. É tudo mesmo. Se você quer ficar muito informado sobre o Vasco da Gama, se inscreva no nosso canal. Ative também, é claro, o seu sininho de notificação para que não perca nada se tratando do Cruz Maltino. Deixe o seu like para ajudar na divulgação desse vídeo e deixe a sua risada aí para o Flamengo, para o vice do Brasil. Vambora, rapaziada, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Gente, já que começamos falando sobre a final de ontem, né? Então, é claro, de brincadeira, quero falar aqui sobre uma crítica feita pelo ex-presidente Cruz Maltino, Alexandre Campelo, pois ontem o Fluminense venceu o Flamengo pelo placar de 4-1 na final do Campeonato Carioca, e um dos autores dos gols foi o Germancano. Se eu não me engano, ele marcou 2 gols, né? Um de pênalti e um com a bola rolando, exatamente. Foi 4 gols do Fluminense e 2 marcados pelo Germancano. O Germancano terminou esse Campeonato Carioca com números, cara, impressionantes, gente. Eu não tenho que falar realmente dos números dele. São 16 gols em 13 partidas. E o Germancano foi um atleta que veio para o Vasco da Gama lá na gestão Alexandre Campelo. O André Mazuco, que hoje é o diretor do Botafogo, trouxe o Germancano. Ele foi até a Colômbia tirar o Germancano do Independiente Medellín e trazer aqui para o Cruz Maltino. Ele chegou muito bem no ano de 2020, 2021 também fez uma boa temporada pelo Vasco na Série B. Porém, um elenco limitado, um elenco ruim e um Germancano recebendo um alto salário com o Vasco na Série B, a gestão Jorge Salgado optou pela saída do Germancano. Não a saída, mas uma não rescisão contratual. Ele queria permanecer no Vasco, desde o início ele tinha deixado isso bem claro, que era o desejo do Germancano seguir e construir uma história como vinha acontecendo com a camisa do Vasco da Gama, mas a gestão do Jorge Salgado naquela época olhou para o Germancano e disse: tchau, tchau, bye, bye. Ele fechou com o Fluminense e hoje tem números impressionantes. E o Alexandre Campelo, que foi responsável, né, querendo ou não, por todo esse desastre que hoje está acontecendo lá nas Laranjeiras, o Germancano passando o carro, querendo ou não querendo, em vários adversários, reclamou. Em tom de crítica, disse assim, abre aspas: será que os planilheiros ainda acham que o cano é caro? Ou eles não eram apenas cegos? E realmente, meus amigos, gosto muito do Pedro Raul, mas ter um Germancano aí no ataque iria ser outro Vasco da Gama. Imagina a Série B do ano passado com o Germancano ao invés do Raniel. Talvez a gente não passasse tanto sufoco aí no final da temporada. Mas escolhas são escolhas e a gestão do Salgado escolheu a saída do argentino, que hoje é um dos grandes ídolos de um dos nossos maiores rivais. Você aí, acha que a gestão do Salgado é cega
ou acha que a gestão do Salgado estava certa com as planilhas? Eu já acho que sei muito bem o que você vai colocar, mas deixa a sua opinião aí nos comentários. E, gente, prosseguindo, né? Pois como eu falei ontem, faço questão de repetir hoje, o Vasco hoje, segunda-feira, segundão, enfrenta aí a equipe do Artsu no CT Moacir Barbosa em mais um jogo treino visando a partida de sábado contra a equipe do Atlético Mineiro. O Vasco entrou em campo no último sábado, inclusive, contra a equipe do Resende São Januário, vencer pelo placar de 3-0 com os titulares, mas a expectativa é que hoje apenas os reservas entrem em campo para enfrentar o Artsu no CT Moacir Barbosa nesse último amistoso de preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro. E ontem, a gente acabou de falar aqui, né, teve aí várias finais do Campeonato Estadual e o Vasco sábado enfrentará um dos campeões. O Vasco enfrentará aí o campeão de Minas Gerais. O Atlético venceu o seu campeonato, o seu torneio e chega aí no Vasco com o título do Campeonato Mineiro. Se você acha que para por aí, não para, pois o Vasco nas 4 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, né, falar Campeonato Estadual, mas do Campeonato Brasileiro, irá enfrentar os 4 clubes que foram campeões nos seus estados. Galo na primeira rodada, Palmeiras na segunda rodada, que foi campeão paulista, Bahia na terceira rodada, que foi o campeão baiano, e Fluminense na quarta rodada, que foi o campeão carioca. Então o Vasco nas 4 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro enfrentará os 4 campeões estaduais do seu estado. Chumbo grosso por aí, mas a gente espera que o Vasco possa sair com pontos, né, dessas partidas. Enfrenta o Galo no Mineirão, enfrentará o Palmeiras em São Januário, enfrentará o Bahia também aqui no Rio e enfrentará o Fluminense no Maraca. Quantos pontos você acha que o Vasco vai fazer aí desses 12 em disputa? 9, 12, 6, 3? Coloca aí o que você acha. Eu acho que o Vasco dá para beliscar um pontinho lá no Mineirão, sábado contra o Atlético, depois do Palmeiras aqui no Rio de Janeiro. Quem sabe, como o Palmeiras vai a campo por causa de Libertadores, dá também para conseguir um pontinho. Contra o Bahia aqui no Rio, eu acredito e torço para que o Vasco vença, apesar de não ter um retrospecto positivo contra o Bahia no Rio de Janeiro. Acredito que o Vasco consiga uma vitória, principalmente jogando em São Januário, e contra o Fluminense, mesmo diante do título carioca, é nosso eterno freguês, 3 pontos para conta. Seguindo, rapaziada, eu quero falar agora sobre reforços, né? Porque é um assunto que, de fato, o torcedor vascaíno gosta bastante de ouvir. Acabamos de falar sobre Campeonato Mineiro, né? Que o Galo foi campeão. O Atlético foi campeão ontem em cima do América Mineiro. América Mineiro, clube do Matheus Gonçalves. Lembra dele? Atacante que a gente vem falando aqui a vocês, que interessa ao Vasco da Gama, um ponta rápido de mano a mano, atleta que hoje não temos dentro do elenco do Gigante da Colina. Então, o que acontece, torcedor vascaíno? O Matheus Gonçalves estava relacionado para a partida contra o Atlético Mineiro, essa final do Campeonato Mineiro, o jogo mais importante até o momento do América na temporada, e o Matheus Gonçalves estava relacionado para essa partida. Porém, o que acontece? Quando saiu a lista final dos relacionados, não foi visto nem sequer no banco de reservas o Matheus Gonçalves. Ele ficou de fora. A gente foi dar uma olhada e tivemos aí uma grande informação através de uma apuração do Marcos Jacobson, jornalista lá do canal Detetives Vasco, que foi uma opção técnica a ausência do Matheus Gonçalves. Ele teria que tirar 3 atletas da lista final, para a lista final, né? No caso de disputa da final, e o Matheus Gonçalves acabou sendo um desses 3 atletas cortados. E segundo informações, ele é a 4ª opção do elenco do América Mineiro lá em Minas Gerais, e exatamente por esse motivo ele não foi para a final ontem contra a equipe do Atlético, que uma final aí que é importante, era importante para a América, e o jogador não esteve presente. Lucas, a ausência dele se dá apenas pela qualidade? Por não ter uma qualidade? Não. Opção do Wagner Mancini, principalmente por tudo isso que vem acontecendo. Matheus Gonçalves na última quarta-feira, após um jogo da Sul-Americana, e é muito estranho, né? Matheus Gonçalves entrar numa partida da Sul-Americana e logo depois ficar de fora, nem sequer estar no banco de reservas numa partida de uma final. Isso tem muito a ver com o momento que hoje vive o Matheus Gonçalves interno. Matheus Gonçalves, após o jogo de Sul-Americana, falou que tinha proposta do Rio de Janeiro. Isso deixa muito bem claro qual é o desejo do jogador. Eu vou confirmar aqui a vocês, gente. Eu já troquei andando algumas palavras com o Matheus. Matheus, não posso confirmar, como eu falei, mas tudo leva a crer que ele é um torcedor vascaíno. Esse desejo pode sim pesar e muito para que ele venha vestir a camisa do Gigante da Colina. Ele acompanha muitas páginas de Vasco no próprio Instagram. Então vamos ficar de olho. O Vasco tem o desejo sim de contratar o Matheus Gonçalves. É um atleta hoje que não
tem no elenco do Vasco da Gama, não vem para ser titular, mas vem para suprir carências. A ponta, o ataque, esse setor de mano a mano, de extremos, é muito carente hoje no elenco do Vasco. E o Matheus se adequaria perfeitamente ao que o Maurício Barbieri quer. O Maurício Barbieri é um técnico que, na minha opinião, faz jogador jogar bola, como é o próprio Fernando Diniz no Fluminense, né? Trazendo para um contexto mais claro. Vários jogadores hoje que estão no Fluminense eram esquecidos nos seus clubes. O Guga no Atlético Mineiro, o Samuel Xavier no Ceará, o Ganso, poxa, nem se fala, e muitos outros jogadores. Mas quando para na mão de um bom técnico, o jogador rende. E a expectativa é que próprio Matheus Gonçalves também possa acontecer isso aqui no Vasco da Gama. Por ser um pedido do Maurício Barbieri, um desejo do técnico de contar com o ponta do América Mineiro, a expectativa é que ele renda, desenvolva e possa realmente fazer uma boa temporada. Lucas, então quer dizer que tá certo, Matheus Gonçalves virá? Não, mas o ato dele ter ficado de fora ontem da final do Campeonato Mineiro é, na minha opinião, um fator que pode ser completamente decisivo para que uma negociação chegue a uma concretização favorável ao Vasco da Gama. Você acha aí que o Matheus Gonçalves seria um bom reforço? Coloque a sua opinião nos comentários. Essa é a informação sobre o Matheus. E aí eu já passo por uma pergunta, né? Supondo aqui uma pergunta de vocês. Lucas, o Vasco vai trazer algum jogador de destaque aí nessa temporada? Destaque no geral, um craque, um jogadoraço? Não, gente, isso não vai acontecer. Já que estamos falando sobre o mercado, é importante lembrar a vocês. O Vasco não trará nenhum jogador de peso nesta janela. A janela fecha dia 20 e o Vasco só poderá trazer contratações do mercado do futebol brasileiro. Apenas o mercado interno está aberto. Então uma grande contratação não vai acontecer. Até porque o Vasco não vai tirar jogador do Palmeiras, do Flamengo, do Atlético. Esqueça. Isso não vai acontecer porque os clubes brasileiros não irão liberar. Isso não vai acontecer porque os cofres do Vasco estão travados. Não sai mais dinheiro até a janela do meio do ano. Ou seja, destaques, grandes nomes, não irão aparecer nesse momento no Vasco da Gama. O que poderá aparecer, ao invés de uma contratação de peso, é um destaque dos estaduais. E é a partir daí que entramos nesse assunto, nessa informação. Campeonatos diversos estaduais acabaram ontem, domingo. No sábado tivemos aí o término do Campeonato Cearense. Ontem tivemos o término do Campeonato Baiano, do Campeonato Paulista, do Campeonato Carioca, do Campeonato Mineiro. O que não faltou foi campeonato acabando aí ao longo do território brasileiro. E é claro, Paulo Brax, equipe de scout e análise do Vasco da Gama, estavam aqui, ó, de óculos, analisando tudo o que estava acontecendo aí ao longo do Brasil. Eu quero falar especificamente sobre um atleta, gente. Não parei para assistir todas as finais, até porque um Bahia dificilmente venderá um atleta de destaque para o Vasco, dificilmente um Flamengo, um Fluminense também, dificilmente um Atlético Mineiro, um América Mineiro terá a saída de um jogador titular para chegar ao Vasco da Gama. Mas dentre esses finalistas, um jogador me chamou muito a atenção. Um jogador da Água Santa, sim, vou falar sobre ele. Vou falar sobre o Luan. Para quem não conhece, gente, o Luan é o camisa 10 do Água Santa. O Luan é um jogador de muita qualidade, um jogador de 25 anos apenas, canhotinho, que era o grande cérebro dessa equipe do Água Santa que fez história no Campeonato Paulista nesta temporada, né? Um time que estava cotado para cair de divisão, chegou à final do Campeonato Paulista, eliminando RB Bragantino, eliminando São Paulo e eliminando diversos outros clubes. Qual a informação que temos aqui sobre o Luan a trazer a vocês? O nome do Vasco e o nome do Luan já foi especulado no Vasco, isso eu posso confirmar. Não falo que foi feita uma sondagem, não falo que tem conversas, mas falo que o nome dele já foi sondado. Já houve ligação nas redes sociais em cima do nome do Luan, exatamente por ele ser uma posição carente no sistema aí do Vasco da Gama. O Vasco não tem esse camisa 10 e o Luan é um jogador jovem, que se adequa, na minha opinião, dentro daquilo que a empresa norte-americana 777 quer para o Vasco da Gama. E exatamente por esse motivo, pela grande qualidade do Luan, e por estar aparecendo para o futebol brasileiro, o clube de Diadema, o Água Santa, já precificou o atleta no mercado. O Água Santa pede 4,5 milhões de reais para vender 50% dos direitos econômicos do Luan. Segundo informações aí, esse é o valor que o Luan será negociado pela equipe de Diadema. Cruzeiro, segundo informações, já começou aí, né? Já colocou o Luan no radar para o restante da temporada, porém até o momento nada aconteceu. Essa é a informação que nós temos. Então vamos ficar de olho. Não estranhe se o Vasco iniciar alguma negociação por esse atleta, jovem de 25 anos, destaque de um clube que chegou à final passando por gigante nesse início de temporada. Eu, Lucas, gostaria sim da contratação. Por que não podemos apostar em talentos de campeonatos estaduais? Aleph Manga surgiu assim, Lelê do Volta Redonda começou assim,
Vários outros jogadores que hoje se destacam aí ao longo do futebol brasileiro surgiram nos estaduais. E por que o Luan Dias não pode ser mais um desses? Vamos ficar de olho, rapaziada. Jogador de destaque, jogador barato e jogador que pode sim ser alvo de investimento do Cruz Maltino. E, gente, só pra finalizar o vídeo rápido, né? Lembra que ontem eu falei do Hércules pra vocês? Jogador que interessava o Vasco da Gama, jogador que esteve no radar do Vasco, jogador que o Vasco tentou a sua contratação e que está na mira do Flamengo. Mais um clube entrou na mira do Hércules, dessa vez o Palmeiras. O Palmeiras está interessado na contratação do volante que veste a camisa do Fortaleza. Entre Vasco e Hércules, nesse momento, nada. O Vasco não busca mais a contratação do jogador. Essa é a informação que nós temos. Palmeiras e Flamengo disputam e devem fazer um grande investimento aí nos próximos dias para ter o atleta. Vamos ficar de olho. A gente vai seguir informando. Vai que o Vasco se interesse e consegue investimento para fazer durante a temporada. Não sei, futebol é muito dinâmico, mas o que tem a falar sobre esse atleta que já interessou é que nesse momento está longe do Cruz Maltino e perto de Palmeiras e Flamengo. A gente fica por aqui. Esse foi o Acorda Vascão, né? O primeiro vídeo desta segunda-feira, se mudou. Ainda teremos mais um vídeo hoje. Teremos aí, no caso, né, Fala Gigante à tarde, Boa Noite Gigante à noite, e contamos aí com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, fiquem com Deus. Como eu sempre falo, se inscrevam, compartilhem e saudações vascaínas.